Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ConnectCast. Estamos aqui, com a Aline e com o Daniel. Daqui a pouquinho já vou apresentá-los um pouco mais para vocês, para a gente falar um pouquinho de liderança, de consciência e do poder realmente da gente transformar o mundo através dessa potência. Então, eu sou Silvana Pampu, founder do Connect Executive Hub. Vai ser uma conversa muito prazerosa, porque é um tema que é instigante, envolve todo mundo, seja de maneira direta ou indireta. E a gente vai ter aí a oportunidade de discorrer sobre esse tema. Antes de mais nada, eu queria que a Aline se apresentasse. Então, a Aline, conta um pouquinho do que é a Hot Milk, o nosso grande parceiro aqui do podcast, e o que você tem realizado aqui nessa jornada. Obrigada pelo convite, né, Sil, em participar aqui do podcast. Bom, a Hot Milk é o ecossistema de inovação da PUC Paraná, então nós temos o DNA da universidade, e nós temos 5 grandes frentes de atuação. O primeiro é o Hub, onde estamos aqui hoje, né, a gente tem mais de 140 startups que são residentes, mais de 20 empresas que se conectam aqui no nosso espaço físico. Temos também a parte de P&D, que é onde a gente apoia grandes empresas a se conectar à universidade em projetos de pesquisa e desenvolvimento. E as outras 3 frentes é onde eu atuo hoje como gerente do portfólio de inovação. Então, a gente tem a frente de consultoria de inovação, onde a gente apoia ali a jornada, a estratégia da implantação da inovação dentro de empresas. O Innovation Academy, onde a gente também consegue desenvolver essas innovation skills e preparar as pessoas, os colaboradores, né, para essa jornada de inovação e também aceleração de startups. Super, muito obrigada aí, já deu um grande overview, de quem quer frequentar aqui o ambiente. E aí, Daniel Spinelli vai estar aqui com a gente, é um autor best-seller, ele já vai contar um pouquinho do seu livro, uma jornada incrível de autoconhecimento, de jornada de consciência, palestrante, enfim. Mas antes de eu apresentá-lo, nada melhor do que ele. Então, Daniel, conta um pouquinho de quem é o Dani na sua esfera macro, suas paixões, do que você gosta, o que você está ousando aprender nessa jornada. Vamos lá. Primeiro, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês. Estar aqui no Hot Milk, nesse ambiente tão importante aqui para o sistema de inovação do Curitiba. Então, vamos falar um pouquinho do lado, né, da liderança. Então, eu costumo dizer que eu virei líder por acidente, que literalmente meu pai sofreu um acidente quando eu tinha 17 anos. Aí eu tranquei a faculdade para ir lá ajudar na empresa familiar, assumir a liderança. Aí meu pai voltou a trabalhar depois que se recuperou e aí eu nunca mais deixei de liderar. Então já faz um bom tempo, né? E vamos fazer conta aqui. Tem a influência da minha mãe, traz a influência da educação. Era uma educadora da educação infantil. Ele já partiu, mas me deixou com esse legado de educação. Eu levei para a área corporativa, né? Trabalho com adultos e com a educação corporativa. Isso me fez começar a trabalhar, principalmente com o desenvolvimento de líderes e fortalecimento de times no ambiente organizacional. Sempre com foco mais em competências humanas. Ou também o pessoal chama muito de soft skills. Então, empreendi nessa área. Hoje sou sócio de 3 empresas na área de desenvolvimento humano. Decidi, como um chamado, publicar o livro A Potência da Liderança Consciente. Para nossa surpresa, minha e da editora, o livro acabou virando um best-seller, que mostra que ele vem dar uma resposta importante. O propósito do livro tem muito a ver com o meu propósito, que é elevar o nível de consciência no ambiente organizacional. Aí, consciência, para fechar, é o tema que eu venho estudando muito nos últimos 15 anos. Uso minha própria mente como elemento de trabalho, já fiz muitos retiros, já morei um tempo nos Himalaias estudando com os professores de lá, já me certifiquei também como professor de inteligência emocional com base em mindfulness no Vale do Silício, onde também é um ecossistema importante, né, de inovação. Então, eu tenho circulado por esses ambientes, estudando tanto do lado das práticas contemplativas, quanto do lado da neurociência, da psicologia, e junto tudo isso, procurando levar como ferramentas de apoio aos desafios que a gente tem no ambiente organizacional. Já fica a dica de leitura, porque vocês viram que tem bastante repertório que deve estar ali bem trabalhado. Mas acho que pegando o gancho desse começo de conversa, eu gosto bastante da tua jornada, que eu tinha a oportunidade de ter te conhecido, de realmente fazer este paralelo, Então, a tua experiência no Himalaia, de autodesenvolvimento, quando a gente fala das organizações, a necessidade da gente estar com bons líderes, cada vez mais a gente fala da gente estar adoecendo, seja de ansiedade, um monte de crise, burnout, assim por diante, e passa muito pelo papel dos líderes nas organizações.
Então, eu queria que você contasse rapidamente como que foi essa tua jornada de descoberta no Himalaia. Porque, assim, da minha rede, eu conheço você que foi pra lá. Então, assim, a curiosidade deve estar aflorada e não são várias pessoas que frequentam. Então, o que que foi viver essa experiência? O que que foi marcante para você? E este outro paralelo de escrever o livro, né? Então, conta um pouquinho para nós. Não, é interessante porque estão conectados os dois assuntos. E eu vou contar como é que aconteceu. Vou abrir aqui, é muito raro eu abrir, mas eu vou abrir uma coisa que aconteceu aqui em 2022. Eu tinha várias frentes da minha vida em caos, situação caótica. E eu estava meio perdido, para falar honestamente aqui com vocês. O que eu ia fazer? Era muita frente, pratinho caindo. Eu falei, puxa, tem alguma coisa que não está fluindo. Veio a ideia de eu fazer o sabático, que eu tanto queria há tanto tempo. Eu sou muito curioso, eu gosto de ir nas bibliografias dos livros que eu estou lendo. Então, lendo Eckhart Tolle, por exemplo, né, O Poder do Agora, lendo Daniel Goleman, da Inteligência Emocional, entre muitos outros autores, Richard Davidson, da Neurociência, eu vi que eles citavam professores que estavam nos Himalaias. E eu já estava conectado com os Himalaias por causa das minhas práticas contemplativas. Então eu falei, será que não está na hora de eu ir para lá? Então o que eu fiz? Eu comprei uma passagem só de ida e reservei 5 noites de hospedagem já a 3.500 metros de altitude, lá no alto dos Himalaias. Então, me mandei para lá, falei, chegou a hora de eu fazer meu sabático de estudo. E já usado, né? Então, se eu pudesse até deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, é que se as coisas não estão funcionando, talvez seja um sinal, talvez seja para não funcionar naquele momento mesmo. E a gente pode ficar tentando insistir, eu acho que persistência é uma qualidade, mas se não for demais. Se a gente não ficar batendo, às vezes, a cabeça... A linha tênue da teimosia. Exato. Então, ali, para mim, eu acho que aquela pausa foi um momento tão importante para minha vida. Isso não quer dizer vai para o Himalaia, vai para a Índia, ou às vezes nem mesmo viagem, mas assim, a pausa pode ser no meio de um dia. Então, o que aconteceu? Eu estava lá, eu amanhecendo no 3.500 metros de altitude, eu não sabia onde ia dormir a sexta-noite, eu não sabia quando eu ia voltar. Viagem solo, mochila nas costas, e aí aquilo acabou durando 6 meses. Tem muitas coisas que daria para contar dessa viagem, mas o que eu poderia trazer aqui para compartilhar é que em algum momento as pessoas começaram a pedir para eu escrever sobre a viagem. Eu entrei numa imersão de escritores que acontecia no Brasil online e eu com 8 horas e meia de fuso, Índia, e aí eu fiz a imersão de lá, chamou a atenção o fuso horário lá do pessoal da editora que estava na imersão. Eles começaram a olhar meu LinkedIn e tal, e falaram, Daniel, se você juntar esses dois mundos, pode te dar um livro muito bacana. Aí, liderança e consciência. E aí não deu outro. Surgiu o chamado, esse chamado me trouxe de volta para o Brasil para escrever e publicar o livro. Então, o que me trouxe de volta, eu não sabia quando eu voltava, o que me chamou de volta para o Brasil foi a ideia, o projeto chamado mesmo. Escrever esse livro e trazer uma contribuição. Porque eu vi que muito do que eu estava vivendo e estudando lá poderia ser de grande contribuição para os desafios reais que a gente tem no mundo organizacional. Puxa, eu preciso trazer isso e entregar de alguma forma. Né? Isso acabou virando a metodologia das 4 dimensões da liderança consciente. A gente já vai explorar. Muito bom. E Daniel, eu acho que esses momentos eu chamo momentos de descompressão, quando a gente tem são pausas, são necessárias. Principalmente quando a gente está nesse papel de liderança. E são tantas coisas acontecendo ao mesmo tempo, em um dia ou em uma manhã. Eu falo assim que eu gosto às vezes de almoçar sozinha, que é esse tempo de digerir as informações. Mas como que é você estar lá, assim, pergunta para entender mesmo, né? Você estar lá, é você estar sozinho? Como que funciona isso? Tipo, você se conectar com você mesmo, né? Porque eu acho que é isso que a gente se perde, assim, ao longo do nosso processo. Eu acho que a gente tem, talvez, muitas razões pelas quais a gente se perde de nós mesmos. Eu acho que uma delas é a quantidade de distrações que a gente tem hoje, e a gente sabe que muitos negócios hoje, eles negociam a atenção das pessoas, então eles estudam profundamente como é que eu manipulo a atenção da Aline e da Silvana para elas ficarem mais tempo conectados aqui, quais são os gatilhos, então às vezes começa a conhecer a gente mais do que a gente mesmo. Quando a gente vê, passou ali 20, 30, 40 minutos, se não muito mais do que isso, a gente ali desperdiçando muitas vezes o nosso tempo. Então isso faz com que esse estímulo que é gerado,
faz com que a gente se desconecte de fato estar fazendo o que realmente faz sentido para eu fazer naquele momento. Eu acho que esse é um tema importante. Tem um outro, que esse olhar para dentro, ele não é necessariamente tão colorido e florido e bonito como muitas vezes eu vejo nos posts no Instagram. Eu falei, não, isso não é autoconhecimento, porque quem sabe, quem passou por processos verdadeiros de autoconhecimento, a gente se encontra com as nossas sombras. Tá muito mais uma caverna do Batman do que um campo florido. Então é isso, exatamente. Lógico que tem as duas coisas. Tem relações maravilhosas, tem transformações importantes, mas a gente vai precisar trabalhar um lado nosso que a gente está vendo, a gente se depara com um condicionamento, com um mau hábito que não contribui para os meus objetivos, e eu me deparo com isso e nem sempre é confortável. Então tem de um lado, veja a nossa atenção como é que está. De um lado, se eu mergulho, eu encontro desconforto como parte do processo. Do outro lado, se eu não mergulho, eu encontro distrações maravilhosas, entre aspas. Então isso muitas vezes nos afasta. Eu acho que a gente precisa para lidar com esse desafio, eu acho que é o desafio da humanidade, talvez hoje, é a gente desenvolver a coragem. Eu gosto muito da Brené Brown, que é uma grande autora acadêmica, ela estuda profundamente esses temas que a gente está falando aqui, e ela usa o termo coragem. Coragem para a gente, nesse caso, né, interromper um processo, uma tendência, um condicionamento, e você vir para alguma coisa de mais consciência. Então é você usar a tua consciência para você fazer a gestão da sua própria atenção. E não delegar isso, não terceirizar isso para as pessoas, ou menos ainda para aplicativo. A coragem é totalmente conectada à responsabilidade, né? Eu acho que quando você começa a perceber que é responsável pelo que acontece, isso veio aqui agora essa pergunta. O quanto a gente se conhece de verdade, porque muitas vezes a gente responsabiliza o que está nos acontecendo aos outros, né? Aos cenários, aquele pensamento mágico, né? Ah, era para ser assim. Então, na tua visão, como que a gente tem esse autoconhecimento e a gente começa a ter essa percepção de que as coisas estão acontecendo porque eu sou assim? Como que é esse processo também, ou se você passou por esse processo? Sim, eu acredito mesmo que é uma parte importante. É o que a gente chama também de protagonismo. Às vezes o protagonismo pode ganhar uma conotação um pouco superficial, mas se a gente for olhar, tem ciência por trás do protagonismo. Inclusive é um dos capítulos do livro, que a gente coloca ali como um potencial de despertar de poder interno. A gente tem uma potência, mas eu preciso assumir um protagonismo. O cientista que a gente cita ali, o Julian Rother, que estudou o locus de controle. Ele trouxe à tona o locus de controle. Acho que muita gente talvez esteja assistindo deve ter ouvido falar já. Tem o locus interno e o locus externo. Volta na mesma questão que a gente estava discutindo antes, que é o locus interno, é um locus que nos leva ao desconforto de assumir a responsabilidade, pelo menos o que cabe a mim, eu perceber o que cabe a mim, e eu fazer os movimentos conscientes necessários para me direcionar ao que eu estou buscando. O locus externo é um locus mais de conforto, que daí é bem isso. Eu acho que a responsabilidade é externa. Ah, não, é o governo, é a economia, é o momento, é o clima, é o friozinho de Mercúrio Curitiba. retrógrado. O Mercúrio retrógrado. A astrologia, eu acho que tem muita coisa legal na astrologia, mas ela facilmente vira um elemento de locus externo. É que o astro, a pessoa não muda nada. Dá errado uma relação, né? Termina lá com o crush. Não era meu Aí signo. a pessoa falou, não, eu sei, aquele signo lá é complicado. Então, eu acho que, lógico que tem os desafios, mas eu acho que é essa capacidade. Volta na questão de olhar para dentro. Quando eu estava nos Himalaias, e eu faço a referência aos Himalaias porque é onde eu passei um tempo lá mergulhando, mas esse mergulho ele pode se dar em lugares diferentes. Tem lugares maravilhosos para você fazer mergulhos tão profundos quanto eu fiz no Himalaia. Mas o que acontece? Nesses mergulhos a gente se depara com essas coisas. Então ele não necessariamente vai ser leve, como a gente disse, demanda coragem, não só para fazer a viagem, mais importante que fazer a viagem é você se encontrar nesse processo. Mas também aí uma coisa que muita gente ignora é ter as ferramentas. Você ter sua caixa de ferramentas. O que eu vou fazer quando eu me deparar com meus lutos? Estão ali, talvez eu tenha tido perdas na minha vida que eu não processei direito elas. Se eu vou para o silêncio, tem a possibilidade desses lutos voltarem. Que ferramentas eu tenho?
Então é legal ter professores, ter mestres que te ajudem. Se o teu caminho é meditação, como é o meu, tem grandes professores de meditação. Se o caminho é o yoga, se o teu caminho é espiritualidade, o teu caminho ele é da psicologia, ou é todos esses, como é o meu caso. Né? Então você pode ter gente que é escrita, né? Maravilhoso, né? Pessoas que escrevem e elas colocam ali os seus sentimentos, elas acabam compartilhando de alguma forma os seus dramas. E aí elas humanizam quando elas fazem isso, porque elas compartilham, elas descobrem que a gente descobre que não está sozinho quando a gente compartilha. Então essas ferramentas são super importantes. Então como eu estou incentivando aqui as pessoas ao mergulho, à pausa, ter ferramenta. Pode ser num dia, né, Aline? Aqui no meio da correria. Sim. Líder, vamos voltar para o tema da liderança. O líder está no meio da correria, sai de uma reunião, vai para outra. Pressão aqui, tensão ali, não entregaram lá, não estou conseguindo bater o resultado, pressão externa. O que eu faço? Então é legal ter ferramentas nesse momento. Saber respirar, mas não é só respira. Como que respira? Exatamente de que forma, né? Por exemplo, já entregando aqui uma das ferramentas, você pode fazer 3 respirações um pouco mais profundas, não precisa ser muito. Quem está do seu lado não precisa nem perceber. Bem conscientes. Por exemplo, prestando atenção no ar entrando e saindo do teu corpo. Só de você fazer isso, você direciona a sua atenção para alguma coisa que não é as preocupações, as ansiedades, os medos ou qualquer outra coisa que esteja surgindo. Então você equilibra um pouco mais isso. Tinha citado ali o Daniel Goleman, né? Daniel Goleman, o último livro dele chama-se Por que Meditamos? E nesse livro ele acaba dando várias dicas. Ele escreveu junto com um Rinpoche tibetano, que chama Tsoknyi Rinpoche. Eu tive a oportunidade de fazer um retiro com o irmão do Tsoknyi Rinpoche, lá na Índia. Estava estudando lá, né? Fiz um retiro com Mingyur Rinpoche. Mas não se preocupe, pessoal, não vai cair na prova. Vocês têm esses nomes. Mas acho que aqui pegando gancho, a gente está numa sociedade de muito barulho, ruído, muitos estímulos e tudo mais. Então, quando você traz essa pausa, me recorda bastante o fato da gente silenciar. E aí, quando você fala de consciência, quando que eu realmente paro? E aí, o momento de pausa que a gente confunde tô trabalhando remoto, tô trabalhando na empresa, tô trabalhando... Aí eu sentar no sofá, ver uma série, pegar meu celular. Não é este momento, a pausa. Então, assim, qual que é o momento que você tá olhando pra você e tá pensando? E aí, cada vez mais você vai ter pessoas buscando meditação, tem pessoas buscando terapia, porque a resposta não tá no outro, vai estar em você. Mas você requer aquele tempo de você parar realmente, e é o momento que normalmente a dor do crescimento, né, a dor dolorida do processo, mas de olhar e acho que esse cuidado. E aí, logicamente, você nos teus estudos tem vários dados no teu livro, mas queria ouvir tua percepção, porque eu percebo grandes líderes de áreas de tecnologia, engenharia e outras coisas, fazendo formações de neurociência, fazendo formações de filosofia, fazendo várias outras formações, buscando nessa parte mais social, filosófica e tudo mais, encontrar respostas e complementar um pouco esse mundo mais hard de ser. E do outro lado, parece que tem um outro paralelo de pessoas que estão tão naquela rotina ainda intensa, que não se observaram no seu papel de líder e que ainda estão adoecendo, não só eles, e adoecendo, né, os seus times, colegas e a corporação como um todo. O que você tem vivido e transitado, já que você faz grandes projetos em várias empresas? Eu acho que tem um mito, talvez seja o mesmo mito que está muito na liderança agora, no ambiente corporativo, que é assim, líder bonzinho versus líder que entrega resultado. E aí a gente tem essa barra, né? Essa régua, e as pessoas acham que é um lado ou o outro lado. Se a gente reflete essa mesma régua para isso que você está trazendo, Silvio, a gente vai ter, de um lado, uma pessoa que ela não olha para qualquer outra coisa que não seja o aspecto visível, material, cognitivo, e ela acha que aquilo, todo o resto pode ser um complemento, talvez quando eu me aposentar, talvez não seja importante. E tem a outra pessoa que pode virar uma pessoa super zen, eventualmente um monge, como eu já pensei em ser, revelando revelações aqui. Tá bom, do deixa eu barulho? dar uma pausa. Tá bom. A gente nem se deu conta, mas alguém tá cuidando de nós. O Daniel tá falando, eu tô assim. Eu já tava Já vou pensando, comprar 5 exemplares. E eu também, ele Que bom. gosto muito desse tipo de coisa.
E eu já pensando no monte, que história é essa que você já quase... Agora, assim, bastidor, que você ainda... Eu não quis cutucar de novo. O que é viver no Himalaia? Você acordava, você tá onde? Que ambiente? Desmistifica isso pra gente. É que o Himalaia é muito grande. É que ele quase... eu penso em Himalaia, eu penso em silêncio. Tem a ver? Não necessariamente. Depende da Índia. Pelas Índia, montanhas. mistura Himalaia com Índia. É, daí já vira em Nova Delhi. tuk-tuk. Então, algumas dessas pessoas lá no Himalaia. Não, assim, tem de tudo lá. O Himalaia é muito grande. Imagine, é uma cordilheira maior que a dos Andes. Então eu posso falar Andes. É por isso que eu penso, tipo, cordilheira é silêncio, vazio, neve. Longe, você vai criando estereótipos. Você vê que a gente tá precisando viajar mais, né? Não, mas isso é a questão do estereótipo. Então, assim, o mais alto que eu fui foi a 5.300 metros de altitude. Foi uma caminhada linda, eu queria encontrar o povo nômade. Isso é um negócio legal pra contar, não sei, mas... eu queria encontrar o povo nômade. Eu contratei um nômade pra me guiar. É uma caminhada de 7 dias. E no meio dessa caminhada, tinha um mosteiro que eu queria visitar. E no final da caminhada tinha outro, ele chamou um monastério, que eu queria visitar. Queria ficar lá, queria meditar nesse monastério, conversar com os monges lá, que estão lá em retiro. Imagine, 7 dias de caminhada para você chegar num lugar. E aí, o que você vai vendo lá? Em um lugar como esse, chegou a menos 5 graus numa noite. A gente foi convidado para dormir ali no chão da cozinha, perto do fogão a lenha. Dormir no chão da cozinha no Brasil seria uma ofensa. Lá é honra, porque é o lugar mais sagrado da casa. É onde eles passam os invernos profundos, longos. E eles passam na cozinha perto do fogão a lenha. Então, se tem uma noite fria, convida o visitante para dormir ali. É que é para te manter aquecido, protegido. Estão preocupados com você e vão te dar o melhor lugar da casa para você ficar. Então, a gente já começa a aprender isso. Então, Himalaia, o que é? Um pouco você estar em contato com povos diferentes. Eu estive no sul do Himalaia. Então, esse lado mais alto do Himalaia, ele é virado para o norte, que é virado para a China, perto da fronteira com a China. E aí, perto da fronteira com a China e do Paquistão. No lado sul do Himalaia, que onde eu fiquei mais tempo, onde tem mais professores, eu fiquei lá quase 3 meses, de 2 a 3 mil metros de altitude. Então já é mais baixo, né? Já uma altitude já mais América do Sul, aqui, algumas cidades, né? E ali mais trânsito. E uma cultura mais conectada com os indianos. Né? Então você vê, o pessoal gosta de buzinar, eles buzinam muito no trânsito. Não é briga. É um jeito deles. É a comunicação. É o jeito. Então tem isso, né? E aí tem diversas regiões. De uma cidade para outra, eu fiz em 25 horas de ônibus. Lógico, com uma parada no meio. Numa cidade maravilhosa, 3 mil metros, chama Manali. Que também tem um outro estilo. Então você viaja, como no Brasil. Se você pegar muitas culturas dentro de uma. Você vai sair do Rio Grande do Sul para o Nordeste... A gente um choque que não cultural. Sai nem o mesmo vocabulário de português, né? Não, às vezes você nem entende o que a pessoa está falando. A diversidade cultural da Índia como um todo é enorme. Pensa num país que tem uma história civilizatória de mais de 3, 4 mil anos. A Ayurveda, está famosa agora no Brasil, a Ayurveda foi criada, foi desenvolvida num estado no sul da Índia que chama Kerala, quando eu terminei minha jornada. 5 mil anos de história. Imagina. Então, e ao mesmo tempo, eles são 6 vezes mais populosos do que o Brasil. Então é difícil a gente dizer qualquer coisa que é assim. É igual o quê? Igual você dizer, como que é o brasileiro? Se descrever um gaúcho, você fala, mas o nordestino não é assim. Se descreve o nordestino. Fisicamente, linguagem. Assim. Então ele é tão diverso quanto, se não mais, e uma riqueza incrível. A recomendação é viaja, como acho que a gente deve circular nos ambientes de uma empresa. De mente aberta e de coração aberto. Está no livro. A gente tem formas de se abrir para essa conexão nas relações. Você estava falando, né, desse desafio relacional que a gente tem. Relações, a gente precisa olhar para a nossa mente, e aí a importância de a gente trabalhar o que a gente estava falando, não olhar só para o aspecto físico, material, cognitivo. Onde é que ficam as emoções? Onde é que fica a conexão humana? Eu posso treinar e me preparar para isso. Como é que eu faço isso? Como é que eu abro a mente? O que é abrir a mente? Na prática, abrir a mente. Tem estudo de MIT,
em cima disso. É legal que a gente vai Vai misturando, né? conectando, adorei. Tem ciência, porque eu gosto assim, eu vou lá, mas eu quero que se já tem ciência, né? Quando tem os dois, beleza, a gente leva pra frente, né? Senão fica só comigo. Mas, ó, o MIT, o Otto Scharmer, ele vai falar da teoria U, ele vai falar assim que abrir a mente é quando você encontra outra pessoa e você está disposto a checar e a refazer as suas crenças. Porque eu estou conversando com você, você pensa diferente de mim. Você tem outra opinião política, religiosa, de negócios, seja o que for. Em vez de eu ficar tentando provar que você está errado e que eu estou certo, eu vou investigar, eu vou perguntar para você. Me conta mais, Aline, por que você pensa desse jeito? Mas o que talvez você saiba que eu não sei? O que é abrir o coração? Abrir o coração para essa mesma conexão é a gente se conectar, eu sentir com você. A Brené Brown fala que empatia é sentir com. Então, eu sentir o que está acontecendo, né? Da tua perspectiva. Então, eu preciso me afastar do julgamento. Uma das características mais nocivas, de menor frequência que um ser humano pode ter é o prejulgamento, é o preconceito. Eu fecho, eu bloqueio. Né? Eu caio na armadilha de achar que eu sou a pessoa que está certa. Né? Que eu sei as respostas. O que eu evoluo se eu acho que eu que tenho a razão em tudo? Então eu perco a oportunidade de nos encontros, abrir a mente, abrir o coração, sentir. E se abrir o coração, na prática, é isso, né? A pessoa pode falar, como assim abrir o coração? Abrir o coração é assim, procura se conectar em nível de sentimento com a pessoa. Eu costumo fazer um exercício quando eu estou dando palestra, quando eu tenho um pouquinho mais de tempo, eu coloco as pessoas para conversarem um pouquinho. E aí normalmente eu lanço perguntas importantes. Como, por exemplo, do que você se orgulha? Conta alguma coisa importante que já aconteceu na sua vida. Eu peço para quem está ouvindo, procurar ouvir com esse coração que eu estou falando aqui. Tenta sentir o que a pessoa está sentindo. Assim, a quantidade de pessoas que se emocionam fazendo essa atividade, ouvindo, não é nem só falando, está ouvindo. Eu trago para as pessoas, olha o nível que uma conexão humana pode chegar quando a gente se abre para essa relação. Existe um exercício assim, faz 3 minutos. E aqui, acho que só pegando um paralelo, a gente estava conversando um pouco antes, falando com a Aline, dessa intencionalidade que é o mundo das startups e de conexões com corporate. Porque, de novo, as pessoas querem chegar e fazer um pitch, tá aqui, vendo o produto A, B e C, mas realmente não está interessado em entender a dor. Quando você fala, deixa eu ouvir dessa empatia, deixa eu saber mais do teu ponto de vista, a gente também transfere isso para o papel do líder, porque normalmente o líder vai fazer uma reunião de feedback, de acompanhamento de desempenho, algo do gênero, ele nem espera o colaborador terminar, que ele já está aqui, tipo, ele já tem a resposta. E ele já não quer fazer as boas perguntas e entender. E aí é minimizar o sentimento do outro. Então, por exemplo, entrou um analista júnior, a dor dele, daquele momento, daquele tema em específico, é grande. O gestor vai falar, putz, tá de mimimi, tá isso, tá aquilo. Mas não tentou entender qual que é o trauma que tá ali, qual que é o medo, qual que é o receio. Por que que pra ele dói tanto aquele tema? Por que que ele não tá lidando bem com aquele projeto, com aquela situação? Então, acho que tem tantos elementos que quando a gente fala na nossa vida cotidiana, a gente não se relaciona. E cada vez mais, você deve ter vários estudos também, quando a gente fala de ciência de felicidade, que é o poder das relações, com quem que a gente realmente conta, qual que é o círculo que a gente de fato sente, que a gente pode contar, pessoas que a gente liga, troca figurinhas, tira percepções, e vai se afastando. Porque se no meio individual, familiares, não tem relacionamento, primos, amigos e tal, vai para o mundo corporativo, você é aquela persona que você veste uma carapuça para ser o teu personagem de gestão e você não se conecta novamente. Então, assim, quais dicas você daria para quem está se encontrando em momentos similares? Tem uma autora que eu citei no livro, que é a Margaret Whitley. Ela tem um livro chamado Liderança, a Nova Ciência. E é muito legal, ela fala assim, que o verdadeiro poder na organização não vem dos processos, não vem da estrutura organizacional, não vem dos papéis e responsabilidades, ainda que tudo isso seja importante. O verdadeiro poder e energia é gerado pelos relacionamentos. Eu acho que quem está ouvindo a gente pode refletir como é que você está no aspecto relacional no seu ambiente de trabalho. Quais são as relações que talvez estejam desgastadas, merecendo uma atenção maior, merecendo um coração e mente aberto,
né, mais curiosidade, menos julgamento, conhecer mais da outra pessoa. Eu vejo muito nos ambientes quando eu estou fazendo a palestra, eu converso um pouco com as pessoas, e elas estão muito prontas para cobrar a outra pessoa. Ele fala, você não sabe, o pessoal do financeiro aqui, olha, eu vou te falar uma coisa, é um problema, não, eles não estão nem aí, eles só querem saber das metas deles e tal. Eu falo, quais são as metas deles? Nem sei. Eu falei, então, assim, como é que começa? A gente começa pausando um pouco essa necessidade de cobrar o que o outro deveria estar fazendo. O locus externo. Que é o locus que é o mais externo, fácil. bem lembrado. E dando um passo, eu chamo às vezes passo de fé. Qual que é o passo de fé? Eu chego para você, Aline, o que eu poderia fazer diferente no meu trabalho para facilitar o seu? Ou, vamos tomar um café? Eu queria conhecer mais da tua atividade para poder ser mais colaborativo com você. Então a gente está naquele zona de conforto de cobrar e achar que os outros estão errados. Quem dá esse passo, essa liderança que é capaz de fazer isso, profissional que é capaz de fazer isso, são as pessoas raras que a gente está precisando no ambiente organizacional. E eu diria que talvez um dos maiores detratores da saúde mental no ambiente organizacional são conflitos entre pessoas gasto diárias. De energia pura. Gente, um gasto de energia e gasto, eu diria assim, gasto de energia de sono, de tempo com a família e tudo mais, porque a pessoa está lá, às vezes está com os filhos e está com a cabeça num conflito mal resolvido no trabalho, porque a outra pessoa distratou. Porque normalmente não tem a ver com a questão técnica. Normalmente eu tenho que apresentar o projeto para fulano, eu vou ser exposto numa reunião X, as pessoas têm medo da exposição, de se sentir menor, de não ser acolhido. Então tem várias dores existenciais naturais do ser humano, que não é o projeto em si. Quando você perde o sono, quando você realmente não está gostando do seu ambiente, tem muito a ver com a relação. A maneira com que você está sendo acolhido ou você está sendo expelido sem perceber daquele ambiente. Por isso que a gente vive em tribos, né? A gente quer ser aceito, a gente quer pertencer, a gente quer uma série de outras coisas que é natural do ser humano. E dentro disso, fazendo uma mini terapia aqui. Vamos lá. Precisamos comprar esse livro urgente. A gente fala muito sobre ser humano, né? Você já passou por situações, Daniel, em que você está aberto, tipo, eu preciso ouvir, eu preciso me conectar, me relacionar, mas aí o outro lado não está disposto a isso, né? Como que a gente também lida com essas situações? Porque isso também nos tira o sono, né? E eu acho que isso totalmente, assim, é 100% razão e acontece em outras empresas, nenhuma das que a gente já trabalhou, né? Sempre nas outras, né? Sempre no vizinho. O quanto isso nos incomoda, porque não é a parte técnica, é a parte do comportamento, né? E hoje se fala muito, assim, em saúde mental, e tem o burnout, e a gente acaba saindo de ambientes por não se sentir bem ali dentro, né? Por não ter esse pertencimento, essa tribo. Mas eu queria entender, assim, se você já passou por alguma situação, ou até no livro, né? Ou no livro, ali. Se tem alguma ferramenta, tem alguma dica de quando a gente encontra essa barreira no outro. Até onde eu posso ir, até onde eu me abro, né? Mostra essa vulnerabilidade que, assim, somos seres humanos, né? Não somos robôs, nós somos seres humanos. Tenho meus anseios, tenho meus medos, mas como que eu identifico isso no outro? Se eu consigo quebrar isso também no outro, né? Ou como que eu consigo me conectar de verdade? Sim, uma boa pergunta. Passo. Não, brincadeira. É por isso que você está aqui, Daniel. Não, essa é boa. Tem um tema que, até pouco tempo atrás, ele estava mais sendo discutido nas éticas seculares, em muitas religiões e outras tradições, mas não no ambiente organizacional. E ele, cada vez mais, está ganhando espaço no ambiente organizacional. Tem um livro publicado recentemente na Europa, que é Liderança Compassiva. Compaixão. Essa prática da compaixão, ela é muito interessante, porque a gente pode levar para todas as frentes da nossa vida e a gente pode levar, assim, para o nosso trabalho. Se a gente for colocar a tua pergunta da perspectiva da compaixão, e aí eu não falo aqui da posição de guru, sou um praticante, nem sempre consigo, mas o que eu aprendi sobre isso, e quando eu pratico, eu vejo que ele tende a favorecer as relações mais difíceis. Por exemplo, digamos que você esteja entrando aqui no Hot Milk, que tem uma pessoa ali na recepção. Aí você entra, você dá um bom dia sorrindo. Essa pessoa, ela mal te responde. É uma hipótese, tá? Não que aconteceu. Mal te responde.
olha com a cara meio achando você estranho. Que sorriso é esse? Um Sei dia lá. pra quem, né? É. Pra ela não tá E ela feio. não te responde e faz uma cara feia. No dia seguinte, você vai dar bom dia e vai sorrir novamente ou não? Não precisa nem responder. Então, assim, o que é essa prática? Assim, eu vou tratar a outra pessoa não com base no que eu acredito que é o caráter dela. Eu vou tratar a outra pessoa com base no que é o meu caráter. Então, se o meu caráter é cumprimentar as pessoas, eu não preciso que ela me responda. Ela pode me responder, pode não responder. Eu dou bom dia para as pessoas, porque é uma forma de eu transmitir. Talvez ela esteja mal, se eu for conversar com essa pessoa, né, eu poderia ser aquela pessoa que fala, não, no dia seguinte eu não vou nem olhar na cara, que é normalmente o que as pessoas fazem. Mas se eu pegar no almoço e for chamar ela para almoçar, ela talvez esteja com um problema de saúde em casa. Talvez ela esteja passando por um problema de saúde. E o fato dela estar ranzinza naquele dia não tem nada a ver com você ou seu bom dia. E o fato de você voltar a fazer aquilo, você continuar fazendo, você se aproximar, talvez em algum momento a gente flexibilize esta relação. Então eu acredito que em última instância isso é muito do Jung, né? Um encontro com a outra pessoa é um encontro com você mesmo. Então a gente, através desses desafios, dessas oportunidades, a gente trabalhar o que está acontecendo ali dentro de nós. Qual que é a prática aqui, né, Aline? É a gente trazer consciência para isso. A tendência é a mesma ali dos aplicativos do celular. Não pense que eu também não me pego distraído. Às vezes, quando eu vejo, eu já fico meia hora de YouTube assistindo Ayrton Senna, assistindo Ariano Suassuna. Eles descobriram o que eu gosto do negócio, ficam me dando. Quando eu vou ver, foi lá meia hora, 40 minutos. Era para eu só checar um. Foi raptado pela rede social. Então, eu acho que é a mesma coisa. Da mesma forma, quando a gente vê, a gente está arrastado por pré-concepções do que de fato está acontecendo na cabeça da outra pessoa, quando de fato a gente não faz a menor ideia. Então, eu acho que a gente tem a oportunidade, nessas conexões, a gente procurar sustentar, tanto quanto possível, um equilíbrio interno de sustentar quais são os meus valores, mesmo em ambientes desafiadores. Porque onde está tudo bem, está tudo certo. Às vezes, essa coisa da felicidade no ambiente de trabalho foi um negócio que eu acho que vamos criticar. A coisa da felicidade e bem-estar no ambiente de trabalho, eu acho super legal as organizações olharem para isso. Mas a gente tem que tomar cuidado de não começar a buscar o ambiente perfeito. Por dois motivos. Primeiro, não vai ter. Seres humanos, né? Como eu estava dizendo. Segundo, em que ambiente a gente aprende e cresce mais? No ambiente com pressão e estresse ou um ambiente super confortável? Vamos lá. Não estou dizendo que para a gente ter ambientes de excesso de pressão, excesso de estresse. Sim. Mas qualquer pessoa que trabalha com desenvolvimento humano, pode ser a área esportiva, vai dizer assim, treino com estresse ou sem estresse? Claro que treina com estresse. O estresse controlado. Só que faz musculação, né? Tá na moda academia, todo mundo está fazendo academia agora, que bom, né? Saudável. Então você vai ver que procura explorar um pouco mais. Quem corre vai procurar fazer um pouco mais. Quem trabalha, a mesma coisa. Então a gente tem que tomar cuidado, volta lá na régua do líder bonzinho, líder que entrega resultado. A gente chegou na era de a gente juntar a questão, o pilar humano, que não é o líder bonzinho, com alguém que é capaz de gerar resultado porque tem um pilar humano como alavanca. As pessoas, eu gosto muito do conceito dos times coesos, né? As pessoas que estão dentro de um time coeso, elas não querem sair. E quem está fora, ela quer entrar. Essa é uma boa referência para um líder. A não ser que seja uma pessoa acomodada, ela não quer muito com a vida, ela está ali só querendo passar o tempo. Essa é até melhor que nem fique no time. Sim. Então, aqui, se for para bem-estar, para sustentar essas pessoas, desculpa, não vai ter. Agora, se bem-estar significa eu sinto que eu estou evoluindo, eu sinto que eu estou aprendendo, eu sinto que eu estou desenvolvendo, que eu estou fazendo cada vez melhor, que eu estou convivendo com pessoas que me desafiam, que a gente se desafia de forma respeitosa, de forma humana. Eu não saio do ambiente me sentindo desrespeitado. É os estímulos de crescimento, né? É você não achar que tem que estar naquela zona sem outras coisas interessantes para te desafiar. Senão você vai ficar naquela mesmice e quando você olhar e se der conta, já passou o bonde, você já não está acompanhando, enfim. E aproveitando, até falando de passar o bonde, eu lembrei de outro tema. Você teve agora, recente, em Londres, né, no Learning Technologies. Conta um pouquinho para nós do que você viu, percebeu das tendências, do ambiente que você, né, viu, e principalmente quando a gente fala dessa tendência, né, tecnologia versus humano, e né, o que está lá que você pode estar compartilhando?
Bom, legal falar um pouquinho do evento, porque no Brasil o evento não é muito conhecido, eu percebi, né? Para mim já era um sonho ir para esse evento já há anos. Eu percebi isso, só um parênteses bem rápido. Uhum. Eu tive a oportunidade de ir no SXSW, que é o Software by Software. E a cada 10 pessoas que eu contava, 9 eu tinha que explicar. E ele é um grande evento também, bem renomado e tal. Então, assim, de novo, obrigada pela provocação. Acho que vale a pena o spoiler aí do que é o evento. Porque às vezes, quando a gente está inserido, a gente acha que as outras pessoas já sabem. E não sabem. Então... A gente tá um pouquinho preocupado com a festa junina nesse momento. Esse é o evento do momento. É a festa junina. Mas conta esse evento de Londres. Vai que vem uma inspiração para a festa junina. Muito bom. Então, é um evento, é o maior evento do mundo de tecnologias de aprendizagem. Ele acontece em Londres, ele já tem outros eventos acontecendo em outros lugares do mundo, mas o principal é onde começou e é o maior de todos, é em Londres, acontece uma vez por ano. Esse aconteceu agora no final de abril. E aí lá você tem uma grande área de exposição onde você vê os principais fornecedores de tecnologia para a aprendizagem, como por exemplo plataformas, aplicativos, sistemas, softwares de integração. Eles estão lá expondo, mais de 200 expositores. E tem um congresso, onde você tem palestras falando sobre qual vai ser o futuro da aprendizagem quando a gente traz tecnologia para isso. Né? E aí, o que a gente traz de lá? Né? Então, primeiro é que, como tudo onde entra a tecnologia, tem um lado preocupante, que é a tecnologia sendo utilizada para substituir ou reduzir a inteligência humana, ou a tecnologia virando um modismo. Né? Então, isso já acontece muito, né? A pessoa ela acaba indo, tem que usar a tecnologia. A pergunta é, a serviço de para quê? Não, usar por usar não faz sentido. Para que você precisa dessa tecnologia? Antes qual é o seu propósito? Então tem muito desse debate para a gente não cair simplesmente porque é uma tendência, simplesmente porque está todo mundo usando, mas com consciência, porque senão eu não faço a devida adaptação. A tecnologia aplicada na sua realidade é ela diferente. Vai ser um meio. A tecnologia é o meio, isso. Então, eu acho que tem esse ponto de atenção, é um dos, talvez, dos principais riscos. E daqui a pouco a gente está cheio de tecnologia, a gente não está chegando no propósito. A gente não consegue nem absorver tanta tecnologia. E nem consegue, essa é outra preocupação. Né? Então, inclusive, é outro ponto que gera muito problema de saúde mental, é o nível de ansiedade que a gente está vivendo, me incluo nisso, devido a tanta coisa que a gente precisa aprender e de alto impacto. São coisas que estão entrando que podem deixar o nosso negócio obsoleto em poucos meses. Sim, desculpa ter cortado, né? Eu estava externalizando isso para a Sil aqui antes da gente começar. Aqui eu atuo com inovação. Eu sempre vou estar atrasada, porque a cada 5 minutos está sendo lançada uma nova tecnologia e é uma nova iniciativa. E assim, a gente ter que consumir isso também nos coloca aí nesse movimento de nossa, meu Deus, eu não sei nada, FOMO, né? É o FOMO, né? A ansiedade é uma síndrome mesmo, e o quanto você tem que saber, o quanto o outro já sabe mais do que você, o quanto você está preparado para isso, né? Que legal que isso está sendo abordado. Às vezes a pergunta que eu vou fazer, temos um passo de esperança, um fiozinho de esperança de que a gente vai diminuir isso ou só tende a piorar? Eu acho que assim, o volume de lançamentos, o volume de inovações na área de tecnologia, você talvez saiba dizer melhor do que eu, é a tendência a aumentar muito. Sim, exponencialmente, né? Esse é o perigo, exponencialmente, que é a palavra da moda das startups, né? Aliás, é o pilar da startup. Então, vai ser exponencial, afinal, ensina-se isso. Agora, eu acho que tem um modelo mental que pode fazer com que a gente se cuide. O processo para a gente, como ser humano, não ser engolido pelo processo, que é a gente cuidar. Se eu estou tentando acompanhar tudo para ver o que me serve, ou, talvez mais desejável, eu ter clareza do que eu vim fazer, qual o meu propósito, e aí eu vou buscar em tudo, eu vou passar muito mais rápido para encontrar, opa, sai uma ferramenta que pode me apoiar, então eu trago essa ferramenta, mas eu descarto 100. Agora, se eu vou para ir 100, para conhecer todas, para daí ver se elas vão... Não consegue. Daí não consegue. Então, acho que tem isso. Tem uma coisa que me anima, então, para a gente ser otimista aqui, o lado otimista, para puxar o lado otimista, que é a tecnologia a serviço da educação. Né? Para quem acredita como eu sei que vocês acreditam,
que a educação é uma forma da gente evoluir como ser humano. Quando a gente coloca a tecnologia a serviço da educação, pode ser muito lindo. Então, muitas vezes a gente vê a tecnologia a serviço da geração de riqueza, você vê esse lixo das bets que a gente tem no Brasil hoje, né, que está ampliando uma desigualdade social, e eu acho isso triste, pessoas viciadas em jogar, pessoas que têm pouca renda e ainda jogando fora seu dinheiro num negócio que está acumulando para alguém que desenvolveu isso. Então, assim, eu não tenho um pingo de admiração para uma pessoa que usa a tecnologia para isso. Ela está lá se capitalizando, está aumentando um problema social. Mas isso sempre faz parte da história, né? Qualquer coisa que foi criada, se você pegar desde o tempo de bombas e tudo mais, ela é criada para um fim da tecnologia em si, e você tem os dois, né, as duas possibilidades, de usar para um lado ou de usar para outro. Então esse é o risco de quando a gente fala do ser humano. Então realmente eu acho que cada vez mais, e aí o que afeta? A tecnologia, o poder dela de impacto é muito maior, mais rápido, a velocidade, então o risco é muito grande. E aí você falou de educação, me remete também à democratização. Porque se você pega depois da pandemia, com os online, a acessibilidade de fazer cursos online com universidades que antes não era possível, que tinha que sair daqui e ir para lá e tudo mais. Mas, por outro lado, qual que é a profundidade e dedicação de cada indivíduo de fazer as escolhas certas, de fazer uma curadoria adequada. Porque senão tem tanto conteúdo que você fala, tá, pra onde que eu começo? E aí o risco de realmente ter ansiedade, aquela coisa que você quer fazer de tudo e não faz nada. Então, acho que aí tem um outro risco muito grande. Inclusive, a gente voltou alguns passos em cursos que foi tirado o EAD, né? Se você for pensar, porque é isso, as pessoas, como que consome esse conteúdo, como que ela, de fato, sabe aplicar. Eu acho que isso é bem relevante, mas indo para esse lado de educação, tem muita tecnologia, assim, que eu vou colocar aqui o termo maravilhosa, que é, né, chegar a esse alcance, atingir mais pessoas. E isso é tão carente no Brasil, né, a nossa educação, pegando pelas bases, né, ensino infantil, ensino fundamental e médio. Você viu um pouco disso lá, Daniel? Assim, se tem soluções também para como que a gente traz conteúdo de mais qualidade para as crianças, né? Eu vi que teve um estudo, agora eu não me recordo se foi no Japão ou China. Vamos colocar uma sala toda com óculos de realidade virtual e inteligência artificial ensinando. Não deu certo. Não, aqui precisa ter uma professora, precisa desse contato humanizado, porque as crianças sentiram falta, né? Então, você viu um pouco disso também, ou foi mais uma tecnologia voltada já mais para o ensino de adultos, né? Como que foi essa percepção? O evento é para a educação corporativa, a educação de adultos, então era total esse foco, ainda que muitas das fundamentações venham da educação de uma forma geral. Pedagógica. Exato. Então, tem muita coisa sendo lançada a esse serviço, mas aí eu acho que, como tudo, a gente tem que trazer o nosso senso crítico. A gente estava aqui no nosso aquecimento falando disso, né? Porque você usa o GPT, por exemplo, que é uma das mais usadas hoje. Você pode usar substituindo o teu trabalho totalmente, você copia aquilo, cola e vai. Ou, que eu acho que a gente deveria, saber criar um bom prompt, extrair aquilo como se fosse o teu assessor, ele te entrega aquilo, você revisa, coloca ali o teu ajuste, talvez até devolva para uma revisão de português, por exemplo, aquilo volta, você pede para ele te dizer aonde que ele corrigiu para você poder aprender aonde que você errou, e aí você leva adiante. Então isso significa trazer o senso crítico. O meu senso crítico com esse evento, ele é totalmente patrocinado e por empresas de tecnologia. Então, o viés dessas empresas é dizer que o futuro é tech. E que precisa dela. É tech, é pop. E de uma certa forma, concordo, de certa forma, não, porque eu digo, não totalmente. O que a gente está vendo? Eu vou dar o exemplo da pandemia. Durante a pandemia, várias tecnologias surgiram para resolver problemas de ensino, de educação corporativa De mesmo. conexão, As pessoas estavam se encontrando online. Dizia-se naquela época, não, mesmo depois da pandemia vai virar tudo online. E olha quantos programas estão voltando a ser presenciais, quantas imersões. As pessoas até estavam sentindo falta. A quantidade de trabalhos presenciais que eu fiz depois, né, como palestrante, depois que passou a pandemia, enorme. Por quê? As pessoas precisavam disso que você está falando, igual as crianças estavam se cadê? Eu quero uma professora. E eu adicionaria algo que eu acho que a gente está muito desconectado da natureza.
no ambiente natural. De, ir numa pousada, o pessoal curtir a sala, o Daniel aqui vai falar pra gente abraçar a árvore, eu ia falar isso. Mas assim, gente, não precisa abraçar a árvore se não quiser. Não é o tipo de atividade que eu faria. Mas, gente, a gente almoçar e fazer uma caminhada antes de voltar. Não precisa entrar numa floresta necessariamente, mas fazer uma caminhada ao ar livre. Né? O Steve Jobs, né, para quem já leu a biografia dele, ele gostava de fazer reuniões caminhando, andando em parque. Né? Então é super útil. Eu recomendo, né, para as pessoas fazerem reuniões caminhando. E não se perder. Eu sinto quando as crianças estão demais na tecnologia e de menos na natureza. Né? Então, pais aqui, né, dá um jeito, leva de vez em quando as crianças para um rio, fazer uma canoagem, fazer uma trilha, tomar um banho de cachoeira. Eu acho que isso também tem Criar memórias. Criar memórias, essa conexão, essa curiosidade. Então, depois a gente vai ficar tentando achar felicidade num lugar, sabe? Quando a gente não teve a capacidade de pausar. A gente começou falando de pausa. Isso é uma pausa. Então, se a gente não está treinando a pausa no nosso tempo livre, né, a capacidade de parar, contemplar. Estava uma lua maravilhosa nascendo agora há pouco. E assim, você não consegue parar e contemplar algo que seja 5, 10 minutos. Né? Toma um chimarrão, sei lá, que você gosta. Mas é um fato, né? A gente não contempla. Eu tive um professor de filosofia que ele falava muito que, genuinamente, o que a gente compartilha de coração aberto é o belo. Porque quando você está num lugar lindo, maravilhoso, você sempre pensa, eu queria que fulano estivesse aqui, eu queria que fulano estivesse ali. Uma foto não captura, um vídeo não captura. Você quer que alguém compartilhe contigo. Então, de novo, a natureza, o contemplar, o compartilhar o belo, eu acho que tem bons elementos ali que você só vai experienciando, só vai vivendo realmente de fato. Mas que bacana. Eu tô olhando o nosso tempo, vai voando, né? A gente vai indo pro nosso encerramento. Queria agradecer imensamente a Aline por estar compartilhando aqui comigo esse painel. E Daniel, né, por ter aceito o convite, estar aqui como parceiro, né, na nossa jornada do Connect também. E ainda pro encerramento, Daniel, para quem está nos ouvindo, que grande mensagem você daria? Assim, são vários estudos, já deixamos recomendada a leitura do livro, mas para quem está nos ouvindo, está nesse momento de inquietude, né, que a gente sempre passa pelos ciclos, o que você daria ali de recomendação? Tempos de tecnologia avançando muito, cada vez mais vai ser importante as conexões humanas. Então, a gente não pode deixar de olhar para isso. Não quer dizer que seja fácil, não é fácil para mim, não é fácil para a maioria das pessoas, mas a gente desenvolver continuamente nossas habilidades relacionais e as nossas habilidades humanas para encontrar a outra pessoa. E isso pressupõe um olhar para dentro, porque, de novo, quando a gente encontra a outra pessoa, a gente encontra nós mesmos. Então, esse olhar para dentro, ele também é necessário. Então, no meio de toda a correria, no meio de toda a necessidade de responder, de fazer coisas, de estudar, de se desenvolver, não deixe de se encontrar com você mesmo, do jeito que for para você. Eu tenho um caminho espiritual, tenho um caminho da meditação, eu tenho o caminho do esporte, o caminho da conexão com a natureza e o caminho da escrita. São os meus jeitos. Não precisa ser tudo isso, eu não gosto de doutrinar ninguém, dizer que tem que ser isso, tem que ser aquilo. Meu convite é assim, encontre qual é o seu caminho de conexão com a tua essência, com o seu eu mais profundo, para você não perder essa conexão. Leva isso para a conexão com as pessoas e aí vamos usar a tecnologia a serviço de algo mais profundo. Tá bom. Que show, terminando em alto nível. Sim. E acho que na tua fala me remeteu no SXSW, que é um evento de inovação e tecnologia, a palestra de abertura foi da Cashme, falando do poder das conexões. Ela trazendo a provocação que a gente tem a questão de saúde física, saúde emocional, faz até um paralelo que se a gente observa os últimos 10 anos falando de saúde emocional, do tanto que a gente falou de desmistificar, né, procurar terapia, de falar disso no colégio, na escola, em casa, e ela fala que nos próximos 10, 15 anos, enfim, o peso das relações de conexões vai ser tão grande quanto, que é um pilar. Porque normalmente quando você busca, por exemplo, me dou bem correndo, não é só correndo, você se dá bem porque você se relaciona com outras pessoas, você vai na academia, você frequenta outro meio. Quando você fala realmente do emocional, tem a ver com conexão de novo com outras pessoas.
Então, é trazer isso de volta de uma forma consciente para falar qual que é o meio que você está se relacionando, como que você está cuidando generosamente das suas relações. E eu acho que esse olhar que você acabou de trazer, acho que é fantástico, porque a gente está falando que as conexões movem o mundo. Vai mover as nossas vidas, acho que esse é uma boa dica aí para a gente estar encerrando nosso podcast. Mais uma vez, super obrigada a todos. Acompanhe o nosso podcast. Faça a leitura recomendável, com certeza. E mais uma vez, muito obrigada. Muito bom. Yes. Muito bom. Muito bom. Muito prazer te conhecer, Daniel. eu Maravilhoso. Uma hora de papo. Dá até pra fazer 2 aí. Muito bom. Irei reflexiva olhando pra lua, porque você tá no seu caminho. Quando eu volto pra casa. Ai, eu adoro. Porque ela é muito gigante. Nossa, ela tá muito gigantesca, né? Não, eu acho que é hoje, né, a lua. Ontem eu já tava o tempo bem limpo. Mas obrigada. Muitas reflexões aqui na minha cabeça. E o legal, assim, que na hora que você fala, eu fico pensando, dava pra ser gancho esse outro, né? Porque é muito bacana, sim. é muito legal. Fazendo uma mini terapia na cabeça. Sorrindo amanhã pras pessoas. Mesmo que elas não Mesmo que elas não. Mas tem a ver. Não sei se você já leu um livro que se chama 4 Compromissos. Ele é meio denso, porque ele fala e tal, mas eu gostei da leitura porque tem muita coisa que é assim, o que é teu, o que é do outro. Do poder da fala, que normalmente você fala, que o que diferencia a gente de animais e tal é que a gente conversa, mas muitas vezes o poder da gente falar pra magoar, porque a gente sabe qual que é o calcanhar daqui, se você vai agredir, se você não for falar pra acrescentar. Então tem muita coisa que quando você falou, eu fiquei lembrando, porque às vezes a pessoa tá quieta ou tá grossa e tal, e a válvula dela de defesa, né? Sim. E como que você consegue ir gradativamente se aproximando, né, pra gerar relação de confiança. E quem tem, eu penso assim, tô na liderança há muito tempo. A gente não tem esse olhar para liderança, né? A liderança é muito solitária. Eu sei que isso é errado de falar, e se fala muito hoje isso, não tem que ser sozinho, né? Você pode compartilhar, pode ter as conexões, as relações. Mas no dia a dia, você está solitário. Então, num dia cheio que acontece um monte de coisa e você não faz pausas, você tá, e tendo que cuidar dos outros, né? E quanto maior é teu time, mais cuidado você tem. Uma vez eu fiz um curso de liderança, eu fui líder muito novinho, eu tinha 22 anos, então imagina. Tinha um cara no almoxarifado que ele tinha 23 anos de experiência na empresa. Respeito comigo, zero. Quem é essa menina? Quando você nasceu, ele já tava lá. Sim. E aí eu fui fazer esse curso e tal, na época a gerente de RH maravilhosa, assim, falou, não, a gente vai cuidar do teu desenvolvimento e tal. Mas, gente, minha maturidade emocional era zero, né? Tinha acabado de sair da faculdade. Nossa, às vezes eu tomava uns puxão de orelha, assim, na reunião de produção. Eu ia pro banheiro chorar, porque era minha válvula de escape, né? E aí eu tinha que cuidar, na época, de umas 20 pessoas. E eu pensei, caraca, mas até então minha mãe cuidava de mim, sabe? E agora como que eu vou cuidar? Hoje eu vejo que não basta, assim, você ter... apesar que muitos não têm maturidade emocional, né? A gente podia trabalhar esse tema também no próximo. Do quanto... você não tem maturidade de vida mesmo, de experiência, sabe? E eu sempre tive esse cuidado depois que eu fiz esse curso, que era isso que eu ia conectar, que eu sou responsável pela vida das pessoas. A forma como eu vou liderar elas é também um caso de sucesso ou não na carreira dela. E aí eu sempre tive esse cuidado de também não se transformar um peso pra mim, do quanto a pessoa tá disposta a se desenvolver, mas o quanto eu tenho um papel bem importante no desenvolvimento dela, porque eu posso ser o fator decisivo na vida dela. Eu sempre andei isso na liderança. Não sei se... às vezes eu sou meio louca de pensar isso. Você fala, nossa, se essa pessoa... se eu não desenvolver ela e, não fizer esse papel, ela não for bem... nossa, eu tô encerrando um ciclo da vida dela ali. Eu vou ter que mandar ela embora. Ou ela vai querer sair porque não quer trabalhar comigo. É o fim de um ciclo, né? E muitas vezes a gente sofre luto quando sai de uma empresa... porque é uma perda, né? Poxa, ela apostou a vida dela ali, de repente chegou a Aline, desculpa, perdão a palavra, cagou na minha vida. E daqui pra frente, eu mudei. Ela vai ter que procurar emprego, ela vai ter que pensar em outra coisa, e às vezes é pai, mãe de família, é quem tem a renda. Vocês já pararam pra pensar nisso? Ou eu tô sendo meio louca pensando nisso? Tem um movimento aí que é necessário nesse caso, que é justamente a tomada de consciência da liderança. Eu falei 4 dimensões da liderança consciente, a quarta, que aliás pode ser o tema de um próximo, né? Falar das dimensões.
falou das 4, eu fiquei pensando, eu falei, vou perguntar das 4, ele não perguntei. Não, mas É que é tanto assunto pra conversar. Eu acho que foi maravilhoso. Mas pode ser um próximo. A quarta dimensão é a consciência do legado. O legado que você está deixando. E eu acho que assim, se a gente tem consciência do legado que a gente está deixando, a gente vai ter mais consciência do estilo de liderança que a gente conscientemente estabeleceu e quanto que ele vai influenciar nas pessoas e que vai fazer parte do processo uma reciclagem. Pessoas que vão ficar mais próximas, pessoas que não vão ficar. E que vai ser saudável tanto Não ficar também. para você, para a organização que você está responsável, quanto para a pessoa. Porque você fica sustentando às vezes uma pessoa ali, você está prejudicando a carreira dela também, não liberando logo, porque não é compatível. Ela tá sofrendo às vezes no poço e nem se dá conta. E não quer dizer que ela é boa ou ruim. Então, o fato de a Não, gente é que eu vou muito demitir- do, tipo, às vezes não... Desculpa te cortar, Daniel. Não que ela é boa ou ruim, eu vou sempre muito, tipo, ela não tem perfil pra isso. E o que eu percebi com a evolução da liderança é que também, às vezes, a empresa tá evoluindo e a pessoa não conseguiu se adaptar, né? Você falou sobre isso, eu gosto da palavra adaptabilidade. E isso é forte, né? E nessa exponencialidade de tecnologia, faz isso e faz aquilo, tem gente que você vê que ela tá em sofrimento. E aí, tipo, você tem que... Nossa, você já tentou E de acho que tem tudo duas coisas que sofrem. O negócio, porque a gente vai falar de uma adaptabilidade num timeline. De negócio, de business, de sobrevivência. Porque às vezes você não vai conseguir ficar segurando todo mundo com medo de mandar embora, do impacto, blá blá blá, porque o teu negócio não vai sustentável, daqui a pouco fecha a porta e daí não vai ser só para uma pessoa, é para todo mundo. Acho que tem essa velocidade. E tem para a própria pessoa. Eu encontrei um recente que eu tinha feito um treinamento que foi dolorido. A gente tentou na época fazer várias mobilidades, tentava e tal, aquela coisa que tudo não tem mais. Quando eu encontrei ele, ele veio falar comigo, foi num evento, inclusive, parecia que nem era ele. Ele empreendeu, criou um monte de outras coisas, todo articulado e tal, porque ele era bem tímido. Na área comercial, ele era bem técnico e agora está empreendendo na área comercial. Eu falei, gente, ele. É Ele isso. está numa versão, tipo, 3.0 do que ele deixou. Porque ele teve que se reinventar, mas uma velocidade com competências que ele foi descobrindo que ele tinha. E que talvez, se ele estivesse lá hoje, estaria sofrendo ainda. Não entregando, frustrando as pessoas e frustrando ele que não entregava. Que a adaptabilidade é relativo. É adaptável a quê? Então é isso. Quando mexe no algo que é um chamado, que é algo que mexe com o coração da pessoa, com o desejo, né, com a vontade dela, ela vai se adaptar com esse rapaz. E sem sofrimento, porque não é Sem que sofrer, porque seja... a palavra é sofrimento. Se a pessoa está querendo, não está conseguindo se adaptar, às vezes não é o problema, não é a adaptabilidade. A pessoa pode estar no lugar errado. Ela não tem a menor vontade de ficar estudando esse negócio. Eu tenho uma pessoa nesse momento fazendo uma transição de carreira no meu time, pessoa estratégica de um dos meus negócios, e a gente começou a perceber, ela começou a ficar triste, começou a entrar em depressão. Uma pessoa do meu time saiu esse ano por isso. tudo Aline, bem, não então. gosto de entender sobre inovação. Vocês gostam de ler, estudar, participar de evento e vai Não em quero feira. saber isso. Nossa, vocês têm Sabe tesão o que por uma aquilo pessoa ali. dessa pode fazer? E daí ela falou assim, eu não curto isso. A pessoa Tipo, pode eu abrir um tô... restaurante. É um negócio que você vai por tecnologia 100 anos, você vai querer comer uma boa comida em um bom lugar. A algo gente assim. foi, o Connect Dinner que a gente foi, ele era um ex-engenheiro de carreira, e ele falou que ele começou a cozinhar com paixão, daí ele abandonou a carreira corporate dele lá, pra ele virar chefe de cozinha. Tá? Descobriu a paixão ele dele. falou assim, até então eu não sabia que tinha a ver com o que eu gostava, que a família dele tinha restaurante, uma coisa toda, então ele cozinhou, família, comida é um local de encontro, de reunião e tal. E assim, é muito natural e eu acho que a pandemia acelerou isso. Tive gente da medicina, teve um ator lá no curso. Muita gente que criou coragem de falar, só tem uma vida. Eu depois eu posso estar aqui. Então, se permitiu fazer outras coisas, que é um pouco da palavra que você quis, né? Tomou na decisão de vida. Porque às vezes a decisão de parar, o teu livro fala muito disso, quando você precisa parar. A vida às vezes te obriga a parar, né? Tipo, vai, para, é onde E a gente tem um outro clique. livro que é muita preocupação da André Caio, que tem uma parte que fala o que de pior pode acontecer. Quem está trabalhando fala assim, cadê o emprego? Bom, esse é pior. É pior para quem? Porque às vezes você vai encontrar uma outra coisa, é uma porta que se fecha, mas várias outras que se abrem. Acho que essa dor da perda, de como que você lida e tal, é difícil. Eu acho que é muito daquilo que foi comentado no começo sobre autoconhecimento, né? Porque é você também entender que aquele lugar
você não serve mais naquele espaço. Então, como a Aline comentou, né? A pessoa falou que não estava feliz trabalhando com inovação. Então, ela reconheceu ela dentro daquilo também. Uhum. Então, não foi só ela chegar pra Aline. E tem que ser corajosa pra falar. É uma coragem Não, tua total. também, de você assumir pra você Uhum. mesmo que aquele lugar não te cabe mais. E acho bem interessante também, até isso que você falou agora de silêncio. Daí na pausa surgem outros Isso, da temas. pandemia. Que muitas pessoas mudaram ali na pandemia justamente por isso, porque ficaram muito consigo mesmas. Então a pessoa acabou olhando muito pra dentro dela. Então ali na rotina, que ela ficava 10, 12 horas fora de casa, entre transporte e trabalho, Sim. ela não parava pra pensar nela. Então ali na pandemia é aquele momento de auto-reflexão, e você pensar, putz, isso daqui que eu tô fazendo hoje eu não tava fazendo sentido. A pandemia me lançou pra ir. 2022. Eu tava terminando a pandemia aqui, eu tava indo. Viajei de máscara ainda. Pergunta pessoal, pensamento intrusivo. Existe, tipo, a gente consegue se autoconhecer 100%? Ou às vezes a gente se engana achando que a gente é daquele jeito? Eu acho um risco a pessoa dar um check nesse item. Costumo dizer que autoconhecimento é um processo, não é um lugar, não é um curso. Eu fiz lá uma... Eu acho que, né, adorei quando você falou das sombras. Porque tem coisa que você sabe, por exemplo, do ponto oportunidade de melhoria, como de regra, brigando. Mas é fato, você sabe onde está o teu ponto. E às vezes você conta historinhas pra você mesmo pra justificar. Que é aquela janela de Johari. São pontos que você resgatar ali novamente. Quando você fala do olhar do outro, então, assim, tem acho que um lado da consciência que é um processo mesmo, e tem coisas que é de novo aquela questão da negação, porque é dolorido você ver coisas que você não é tão. Vou ter que lidar com Sabe o isso. que eu tava fazendo na quarta semana de viagem? Pesquisando passagem de volta para o Brasil. Eu achei que meu aniversário é 31 de outubro. A quarta semana de viagem era mais ou menos ali meio de setembro. Pensei, eu vou passar o aniversário no Brasil, com meus amigos, com a minha família. Comecei a pesquisar passagem, quando é que eu ia embora, né? E superou aquilo, né? Acabou superando. Porque eu estava num momento de que já era a quarta semana viajando solo, né? E assim, só encontrando pessoas novas, e outro idioma, outra cultura, outra gastronomia, outro tudo, outro clima, outra temperatura. E aí era solidão. Solidão. Só que é só quando é expatriado, tá sozinho, quando vai intercâmbio, tá sozinho. Todo mundo só vê o lado de flores, mas tem um lado negro da história ali que não é você lidar com você mesmo e se amar antes de amar o próximo. É um processo. Tem que gostar da própria companhia, né? E a gente é as ferramentas, e a gente né? é acostumado a estar junto, né? Acho que o brasileiro também tem isso na cultura. É o almoço de domingo, é um chopp, é um happy hour. A gente gosta de estar conectado às pessoas, né? É uma oportunidade de cura, né? Pra mim foi uma oportunidade de cura. E aí, lógico, eu tinha as ferramentas. Eu já tinha feito muitos retiros. Eu fiz num retiro, eu fiquei 31 dias em silêncio, solo, que eu fiz. Não, você em silêncio, não, você não pode falar? Muito treinamento. Eu treinei bastante antes de chegar nisso. Não fui lá e fiquei 31 dias em silêncio. Não, eu fui num lugar de retiro, uma casa de retiro. Eu meditava de 10 a 12 horas por dia. Deu 360 horas de meditação durante esse retiro aí. Então eu também preparei muito para chegar. Peguei essas ferramentas. Então quando eu tô lá na quarta semana encontrando uma solidão gigantesca, eu falei, peraí, é para voltar mesmo? Vamos olhar melhor para isso. E aí comecei a olhar para isso aí. Todo o mal-estar que isso gera, com todas as dores que isso traz, mas vindo os temas. Aí minhas ferramentas, diário, meditação da compaixão. Aí surgem pessoas na nossa mente, que elas são a razão pela qual eu tô assim e tudo mais. A gente começa a trabalhar isso, purificar essas relações. E aí foi circulando, aí eu deixo muito pro universo aberto. Né? E essa confiança na sincronicidade, que a nossa querida Lúcia Leão traz muita, né? Então, confiar na sincronicidade. O universo te trazendo as respostas. Nossa, eu adoro. Ela vem para uma palestra aqui, acho que daqui a 2 meses. Ana Lúcia Galvão. Ela é da Nova Acrópole. Da Nova Acrópole, o maior nome da filosofia brasileira hoje. Dá uma olhada. Não. Ela é professora, doutora de
Uhum. Ela é Dá uma demais. olhada. Eu adoro estourar minhas bolhas. Os nomes que as pessoas falam, eu não lembro. Não, porque o fulano é burro, não sei o que. Porque, de novo, cada um tem as suas bolhas. E aí, quando você fala, você acha que o outro sabe. Não faz ideia. Não, vale a pena. Tem muita coisa. Esse é outra que o YouTube fica me mostrando. Tem coisa maravilhosa. te Você vai ver, eu tô ali. As pessoas falam de seguir coisas que você não segue pra te dar novos. Ai, sim, eu tô pra aprendendo colocar isso esse coisa ano. nova, senão você É que a gente também é muito provocado a conhecer demais o que você trabalha, a área que você trabalha. Por isso que eu falo, eu trabalho com inovação, eu tenho que pesquisar sobre isso. É difícil, às vezes, você conseguir sair da própria bolha, né? Mas esse ano eu tenho sido bem provocada nisso. Conhecer outros... Dá uma olhada. Vale a pena. Ai, gente, muito Gente, bom. obrigado, viu? Deixa aqui um copo. Como é que é? Pode. Legal. Bom, depois você compartilha, né? Pra gente. Muito obrigada. Vou divulgar, vou mandar, vou cortar, vou descanso postar. na noite, linda, maravilhosa. Bom, Tem que obrigado. mandar uma mensagem pro Fer, que eu não sabia. Ah, vamos. Fala pro Fer que comprou tudo. Quer usar essa luz aqui que é melhor. Usa a luz aqui, assim, eu acho que depende da luz. Me manda, por favor.